Já dá para fazer uma Aqui. Esse aqui, ó, para quem não conhece, ó, é o meu canivete de enxertar, tá? é bem simples, é uma navalha. Tem gente que acha que vai comprar canivete caro e tal. Não. É uma lâmina bem afiada. Esse é meu material de trabalho, de eu enxertar. Só para vocês verem que tudo é uma ferramenta simples, né? Desde que esteja bem afiado, né? Eu sou contra tudo que é caro. Essas pegadinhas caro, não acho não. Meu pai falava, que adianta você, por exemplo, nós tínhamos fábrica de sapato. Meu pai falava muito isso. Que adianta se tua máquina de calçada é de ouro, se tua mão não está treinada para mexer no sapato? Não adianta a máquina de ouro, né? Ferramenta é assim também. Obrigada. Aí entra por aqui, ó, pula. Marcílio? Pula mesmo. Deixa eu buscar extensão. Alô? Tá fazendo. Então, deixa o Marcílio vir. Ele está atendendo Alguém? Tá, isso foi isso. Não. Não, Marcílio. Foi pegar uma extensão. Certo? Naquele dia que você falou lá, estava morando com sua família, sua família tinha produção de calçado, né? Aí fez a transição para a agricultura, né? E as empresas, Isabel, Santos, Não é amigos nossos. é daqui de Franca. Meu pai foi padrinho de casamento do Samelo. Meu pai nos anos 40 É amigo do Wilson falecido, do Miguel. do Vadinho, os três irmãos, era amigão do meu pai. Quando tinha a feira de calçado em São Paulo, 60, a primeira do Brasil, meu pai que fez essa feira lá, lá onde hoje é a Rua Augusta, Avenida Paulista, lá chama Edifício Nacional. Lá foi em 59. 9, em 60. E meu pai que organizou Aquela aquela primeira feira do couro e calçado. E o seu tio também? Meu pai e meu tio, os dois irmãos. E quando o pessoal de Franca iam lá na feira, almoçavam na casa do meu pai. Todo mundo, Samelo, todo mundo, eram os amigos, né? E o primeiro exportador, eu conto isso no meu livro, né? É quando nós vamos sortear um livro, que eu fiz em 2019. O livro dos armênios no Brasil, nunca ninguém tinha feito, né? E eu fiz esse livro, eu queria fazer desde 77, quando eu era molecão. Meu pai tinha morrido já. E levou 40 anos para mim fazer esse livro. E eu querendo fazer, fomos juntando documento e tal, até surgiu esse livro dos armênios no Brasil, que foram um dos maiores produtores de calçados, né? A colônia armênia, em São Paulo. Hoje, de 40 anos para cá, são os maiores lojistas de calçado. Os avós eram fabricantes e os netos são lojistas. Deu para entender até aí? Então, a feira de calçado, as primeiras, sempre foi em São Paulo, né? Sempre foi organizado pelo grupo de amigos. Era meu pai, o Samelo, mais um tanto de gente, né? E como está escrito aqui, tem documentos, vocês vão ver que o primeiro exportador, eu sempre falo isso para ficar registrado, né? Em 67, a primeira firma que exportou para Nova York, abriu para os Estados Unidos, foi meu pai e meu tio. Primeira exportação, 20 mil pares de sandália de mulher colorida, tirinhas coloridas, arrastapé, chinelinho, tudo de couro, né? Então foi em junho de 67, essa primeira exportação. Até o governo brasileiro foi na fábrica do meu pai e tal. 3 meses depois, foi outra fábrica de São Paulo, a McKerley, também armênios também. A última firma deles fechou aqui em Franca, 15 anos atrás, lá na rua Minas Gerais, por ali. Onde eu ganhava. Ih, d'água, isso. Onde é o amarelinho? Isso. Amarelinha? Então, foi em setembro. Em novembro, o terceiro exportador para os Estados Unidos do Brasil foi o Sr. Wilson Samelo. Foi nessa sequência. Isso é documentado no banco Cassex do Banco do Brasil. Então foi meu pai, Samelo 3 meses depois, meu pai, 3 meses depois o McKerley, 2 meses e meio depois foi o Sr. Wilson. Para Nova York, em 67. Teve firma do Sul que exportou na mesma época para Londres. Minha família abriu Nova York. Deu para entender a diferença? O Strasbourg, uma grande firma do Rio Grande do Sul, ele inaugurou Londres. A exportação. Mas para Nova York foi nosso pessoal e o seu Samelo. Foram os 3 primeiros. Meu pai, McKerley e Samelo. Até meu pai foi padrinho de casamento de um dos irmãos da Samelo, o Vadinho. Acho que eles não são mais vivos. O seu Miguel. Alguém conhece? O Vadinho está vivo?
Vadinho, O Wilson não está faz 20 anos, o seu Miguel também não. e hoje que não está. Não está mais vivo? Então, meu pai, você vê como era a amizade deles nos anos 40, meu pai foi padrinho do casamento do velhinho. Eu sei história, às vezes, da Samelo mais do que eles, porque eles conviveram com a gente, eu tenho memória boa. Então, muita coisa que eu sei, eu guardei aqui, ó. Tem coisas escritas aqui da Arco da Velha. Tem gente que não acredita que está escrito aqui, mas é tudo verdadeiro. Então, aqui tem 300 famílias armênias do Brasil, o ramo calçadista brasileiro e armênio, a primeira exportação do Brasil, e aqui eu falo de vários fabricantes, dos curtumes do Brasil, porque a primeira vez que eu vim aqui em Franca foi com meu pai, em 68. Meu pai vinha muito aqui, porque o dono do Amazonas hoje, o velho, o fundador, era o velho Pucci. Sobrenome, Pucci, P-U-C-C-I, Pucci. Era o velho da, hoje Amazonas, mas 70 anos atrás não era. Então meu pai vinha muito aqui. E eu com 12 anos já vinha com meu pai de carro para cá, em 68. Porque meu pai em 66 teve o primeiro infarto. E minha mãe não queria que meu pai ficasse sozinho pelas estradas. Meu pai ia muito em Curtume, aqui no Rio Grande do Sul. E eu acompanhava um pouco meu pai, para meu pai não ficar sozinho. Minha mãe já era preocupada com meu pai, deu para entender? Então meu pai vinha de carro na madrugada, eu fiz muito isso, 40 anos para cá. E voltava no mesmo dia à noite. Deu para entender? Então meu pai vinha na época, tinha um costume francano. Hoje tem lá a Vila Industrial, que não existia. Começou a existir lá em 74, quando existiu a CETESB, por causa dos resíduos do couro. Então todo mundo foi obrigado, Franca foi um polo centralizador para tratamento de água dos curtumes aqui naquela parte alta. Eu vi tudo isso ser construído com meu pai. Eu vi tudo isso, tudo em 70, eu vi muito com ele aqui. Tinha máquinas pop aqui de calçados, amigos nossos. A história é muito longa, está tudo escrito aqui dentro. Então, tudo que é ligado a curtume e fábricas de calçado, meu pai, na época, 50, 70 anos atrás, ele é um tipo de um líder no Brasil, que ele era muito simples. Meu pai tinha franco entendimento com todas as partes que não se davam fábrica de sapato com os curtumes. Não se davam bem. Era briga de foice, 50, 70 anos atrás. Porque o curtume sempre se autodominaram elite. E nós, fabricantes, os pés de chinelo, modo de dizer. Então, não se davam bem. Então, meu pai era interlocutor dessa cadeia produtiva. Por isso que ele conhecia tudo que era curtume daqui ou do Rio Grande do Sul. Então, alguns curtumes que nem existem mais, vou te dar Campineiro, Podboy, Crambeck, Curtume Atlântica em Guarulhos, em São Vicente um curtume Cardamone, em São Vicente. Eles também eram importadores de carro dos Estados Unidos. Todos esses são todos amigos do meu pai, porque meu pai tinha conversa com eles todos, até com os químicos dos curtumes. Por quê? Quando começou a exportação em 67, o Brasil era muito cru no calçado. No curtume nem se fala, era tudo material antigo. Não tinha um produto químico para fazer cores vivas, que nem a exportação queria. Fazer azul bonito, verde, amarelo, não tinha esses tingimentos no Brasil. Meu pai que abriu essa conversação com todos os curtumes, como foi o primeiro exportador, falava para o meu pai, os importadores, que o Brasil precisava melhorar no couro. E meu pai veio conversando com todos os curtumes do Brasil, nos anos 60. Então a história nossa é muito longa, estou só reduzindo, senão nós vamos falar de sapato e de curtume e não vamos falar de uva, né? Tá? Então depois nós vamos sortear um livrinho, só para vocês terem uma... Fala, Marcílio. Primeiro, obrigado pelo convite, tá? Marcílio está com a gente em 2014, né, que você foi lá em Santo André, chegou lá sem querer numa reunião, você olhava na minha cara, eu falei, esse cara está me encarando muito. Aí ele falou, sério, você fala igual meu padrinho lá de Franca. Você é de Franca? Eu falei, vou lá direto, desde há 40 anos atrás, era o Nazaré. Eu falei, Nazaré é nome de armênio? Pois então, meu padrinho era um armênio, e na casa dele aqui, um paqueirão, a gente almoçava embaixo do pé de uva, não é? Baidaria. Aqui tem algumas famílias armênias em Franca, né? Aí acabamos conhecendo, conversando e deu no que deu. Esses anos todo o Marcelo está com uma bela coleção de uva. Eu vim enxertar aqui em 2016 algumas variedades. Doei essas primeiras 4 videiras, a Campos da Paz dele, que eu falo que é a maior do Brasil. Plantas que eu doei em 2015, estão bem tratadas.
E só para informação, eu sei que em Franca tem um pouquinho de uva de uns anos para cá. Perguntei agora, me parece que falaram que você começou primeiro aqui em 2014, 2015. Foi você o primeiro com algumas videiras ou já tinha gente começando lá? Toma cuidado. O pessoal que tinha alguma videira no quintal. Não assim. Começou com você com coleção. Você foi o primeiro? Aí, tá vendo? Sem a gente imaginar, você deu o trabalho do Marcílio, está fazendo um grande trabalho para a região todas aqui de vocês, né? Todo em torno, né? Porque a gente entrega material de primeira qualidade, as mudas que forem sendo feitas serão mudas de primeira qualidade, que é material que já vem sem doença, né? Isso é importante. Porque todo o material que eu tinha na minha coleção é material que a gente coloca, com certeza, que eu peguei do campo do governo de São Paulo, que não tem doença, não tem virose. É material selecionado, entendeu? Por isso que eu consigo distribuir material há muitos e muitos anos. Nunca pega uma videira de uma casa qualquer, tira um galho e dá para alguém. Você não sabe se aquela videira tem virose, se tem doença. Sempre de local onde já tem material com certificado. Cuidado, tá? Tudo para qualquer árvore frutífera, nunca pegue material de qualquer lugar, de qualquer forma. Não façam isso. Laranja, limão, não importa o que. Sempre material selecionado e escolhido, tá? Isso é uma coisa que pouco se falou no Brasil nesses anos todos, né? E a gente insiste nisso, né? Você é irmão do Marcílio? Você? Não? Não. Parece lembra, parece. Não, você sim. Você pensei que era irmão dele. Vera, fala. Tá chegando gente aí, não vai E aí, tem um cara pra Então veja lá, vamos lá, Marcílio. o Sérgio, para dar um testemunho, o vinhedo dele é enguejado. É pequeno, mas é bem arrumado. Né? É muito bem cuidado, né? A sanidade das plantas dele, eu não assim de queixo aberto. Mas pomar tem que ser assim, né? Ele Tem que cuida ser, muito tinha que ser da assim. atenção, ele começou muito cedo, fruta, com 15 anos, 14 anos. Não é que 15 anos. 15 anos já era meu profissional, né? 15 Então, anos. aí, e ele tem até hoje. Passou por toda uma história de criação da uva, de surgimento de uvitária, viu isso aí acontecer. Então ele tem uma história muito Tem, e tem um conhecimento. Ele é na verdade, e tem uma memória prodigiosa. Lembra datas, nomes, horário e com quem estava. E o nome e sobrenome de todo mundo. Eu sou assim desde criança. E ele divulga também, faz um trabalho voluntário, foi quando eu conheci o César, ele faz um curso e ele ensina o pessoal a fazer de uma maneira simples, que é o que como ele aprendeu. Sem mentira. Como meus avós faziam, por exemplo, cultivava café, antigamente não tinha esse NPK. Quando era molequinho não tinha adubo, NPK não existia. Era balaio de esterco no pé de café, um balaio daquele desse tamanhozão assim, um balaio por pé de café. E o café era bonito e dava café. Hoje joga um tanto de veneno. E assim vai. Então, ele, nesse curso, depois você conta um pouquinho desse curso que você faz, trabalho voluntário. Só para dar uma introdução. Os 30 anos. Maio passou, fez 31 anos, 10 de maio de 91 que eu comecei. Foi meu primeiro programa no Globo Rural, quando eu via tudo errado por aí afora. Aí tive a primeira matéria, em 91, aí acharam que eu era mentiroso. E aí, o jornal O Estado de São Paulo tinha um folhão agrícola, fui capa. Depois da TV, acharam que eu delirava. Aí veio o folhão agrícola, viram todas as matérias, me procuraram. E começaram no Brasil, foi Central de um Sérgio, que não tem diploma, fala um monte de coisa. E começaram a me dar paulada, e eu sabia. E aí fui matéria na revista Globo Rural. Depois vários canais de televisão, foi acontecendo. Muita gente achava que eu ia ser candidato a alguma coisa 30 anos atrás, estão esperando até hoje. Tem muita gente achando que ia ser vereador, estão esperando até hoje na cidade, me perseguiram por isso, fui ameaçado de morte. Foi coisa séria. Tive que botar a polícia federal, foi muito difícil na vida. E eu sabia do risco, por isso o Virgílio, que está filmando a gente, olha, começou tudo com o Virgílio. A gente se conheceu em 2010.
eu dava um curso, eu não digo curso, encontro, porque eu não tenho diploma de nada, é encontro. Lá no Parque da Água Branca, em São Paulo, tinha saído no jornal essa matéria, atendia um monte de gente de quartas-feiras, lá tem um teatro grande. Ele apareceu ali, com essa cara de Homem-Aranha. E aí acabou o encontro lá, 40, 100 pessoas, tal. Ele chegou perto de mim, ô Sérgio, tudo bem? Tal. Eu falei, pois não, eu sou de Jabaquara, não sei o quê, gostei de ver tua matéria, eu queria viajar com você, que você falou que você viaja para todo lugar sozinho. Olhei na cara dele e falei, ô meu amigo, você não vai aguentar meu ritmo. Não adianta, senão eu não tenho hora, não tenho dia, não tenho almoço, pego ônibus 5 horas da manhã, 4 horas, ele não para. Não, eu quero ir. Tá bom, aí ele começou, as primeiras 2, 3 viagens, eu dei uma puxada para ver se ele deixava com a língua de fora, mas ele me acompanhou, eu vi que ele não batia bem que nem eu, e deu certo e foi, e a coisa aconteceu, esses 12 anos ele me acompanha. E na época, quando a gente tinha encontros em São Paulo, em alguns locais, eu tinha falado para todo mundo, aos domingos, eu não queria que me gravasse em celular. Aí quando eu entrava no salão, combinado, todo mundo se ligava. Falei, se me gravarem eu vou embora, porque eu sou polêmico e não quero minha matéria em lugar nenhum. Vamos falar entre nós 20 aqui, para por aí. E assim foi durante alguns meses, né? Até que chegou um tempo, depois de alguns meses que eu falei que eu não queria me filmasse, como eu tinha a fábrica de calçados, que eu fechei antes da pandemia, que eu já ia para a fábrica mesmo, meus funcionários já aposentaram na época, estavam comigo quase 40 anos, aposentei todo mundo. Dezembro de 2019 eu falei, agora eu vou para a fábrica, era no Brás também, conforme eu tinha falado com vocês, aposentei todo mundo e estou parando. Até meus clientes não queriam que eu parasse, eu falei, não, agora eu paro, eu não vou mais continuar. Até comentei com meus amigos, tem algo no ar para mim que é para mim parar, eu não vou continuar mais. Março veio a pandemia, e eu parei em dezembro, paguei todo mundo, meus fornecedores, aposentei meus funcionários, e me livrei, veio a pandemia, já tinha pago todo mundo, nada me aconteceu. E o Virgílio começou a me gravar naquela época, 10 anos atrás, escondido, com uma canetinha aqui assim no bolso, eu não sabia o que era, e eu conversando com todo mundo, e com a cara de pau dele, tá lá assim, tá lá, dando uma virada, e tal, e eu não estou sabendo de nada. Passou uns dias, o último encontro foi no Jabaquara, na época, na segunda-feira na minha firma, recebi uns e-mails. Na segunda, domingo, eu estive no bairro de Jabaquara, no encontro, né, como sempre tinha. E veio um e-mail do Chile, uma de Buenos Aires, Argentina, um de Córdoba, e veio do Paraguai, tudo em castelhano. Eu olhei assim, estava escrito em castelhano, tudo mais ou menos igual a eles. Parabéns, você esteve no Jabaquara, gostamos muito das tuas conversas de uva. Eu falei, mas como esses caras sabem que eu estava no Jabaquara ontem? Eu falei, não estou entendendo, segunda-feira. Na terça veio mais 3, 4 e-mails do Chile. Eu falei, tem coisa errada aí. Como eles estão sabendo que eu estava no Jabaquara? Eu logo imaginei que alguém estava me gravando. Mas não que era o cinismo do Virgílio, eu não sabia. Falei, achei que alguém estava me gravando. No domingo seguinte, era outro encontro, era todo domingo. Aí cheguei no local, já cheguei meio sério, né? Eu falei, eu vou dar uma rasteira em todo mundo hoje aqui. Deixa eu ver quem é o engraçadinho. Aí cheguei, coloquei minha pasta na mesa, Virgílio lá, devia estar com a canetinha também. Não sabia que era ele. Eu falei, olha pessoal, vou fazer uma pergunta só. Se ninguém responder, eu vou embora. Quem é que está me gravando? Que eu falei que não era para me gravar 6 meses atrás. Ninguém abriu a boca. Aí eu falei mais uma vez, vou perguntar mais uma vez. Eu estou indo embora, eu não volto mais. Quem é que está gravando aqui? Porque eu sou polêmico, vai me dar problema. Aí ele sentado no canto da sala, com essa cara de bobo dele, fez assim, sentado, assim, que nem criança. Fez assim. Falei, ô Virgílio, eu não falei que não era para me gravar, eu falei que não vai dar certo. Aí o povo todo estava lá, falou, Sérgio, nós combinamos, ele está te gravando, você fala muita coisa e a gente não consegue acompanhar. Tem que gravar, porque gravado a gente tem que escutar 2, 3 vezes o que você fala, que em 10 minutos se fala 4 assuntos, um diferente do outro. Aí o pessoal pediu para deixar gravado, para realmente a coisa acontecer, e ele tem um canal, Fanáticos por Parreira, que ele nem usava. Ele acabou cedendo e ficou no grupo, além do YouTube, que abrimos um canal lá também, né? E assim começou, hoje estamos com 1.500 e alguns programas. 544. 1.544. E paramos de gravar 2 anos e meio para cá na pandemia, paramos de viajar. Hoje é o primeiro lugar que eu saio de São Paulo, que eu vim aqui em Franca. Já tinha prometido para o Marcílio. Mas o atendimento que a gente fazia pela própria pandemia, paramos, não tinha condição. Como não tem.
Estou atendendo um ou outro caso importante que eu acho. Entidade que me chama, tem Salesópolis, tem Itacoaxetuba, uma grande matéria que saiu na Globo. Um ou outro local eu estou indo, mas não mais naquela intensidade. Então nós paramos de gravar nesses 2 anos e meio e já com 1.550 programas. E paramos de gravar já. Imagina se eu tivesse continuado, já estamos no 2.000. E não é matérias repetidas, porque acontece. Vem pergunta, a gente vai responder e a matéria fica diferente da outra matéria. Aqui ninguém está inventando nada. Porque nós não cobramos nada, não falamos nada. As viagens que eu faço, não cobro, nunca cobrei nada, não cobro nada. Nosso grupo sabe, a gente não aceita nada de cobrança. Nada. Nem ida, nem vida, nem estadia, nem coisa nenhuma. Não aceitaram, meu jeito de ser. É assim. E a gente fica contente porque a gente soube que as nossas matérias estão, acho que em 80 países. Você tem o número certo, Virgílio? Quantas matérias nosso país, em países estão? 60? 70? Então, nossas matérias estão em 70 países. Eu nem sabia, nós nunca falamos nada, não fazemos propaganda, não pedimos nada para ninguém. E passou de 20 milhões de pessoas que nos acompanham. 158 mil. Inscritos, mas visualizações, 22 milhões de gente. Então, você vê, a gente não pede nada, não falamos nada, não queremos nada de ninguém, não telefonamos para ninguém, não pegamos no pé de ninguém, nada, a gente não telefona, a gente não pergunta nada. Alguma vez nesses anos que telefonei, que peguei no teu pé, falei alguma coisa? É raro, eu nem telefonei o telefone. Pelo contrário, sempre ajudando, e falando e ensinando. Dando alguma dica, a gente não pergunta nada, não estão perguntando. Se eu vou numa cidade, o que acontece sim, se eu vou numa cidade nova e tem uma introdução básica de básico, como chama de berçário, muitas cidades do Brasil já tem pequenas plantações onde o pessoal do entorno treina lá. Isso eu faço há muito tempo. Já tem, inclusive no Brasil todo, todos os estados, tem um grupo nosso que nasceu sem querer. Chama Fanáticos por Parreiras. Então tem Rio Grande do Sul, tem Santa Catarina, tem Amazonas, tem Maranhão, tem Pernambuco, tem Bahia, tem tudo que é lugar, um grupo. Tem Franca dele e outras tantas cidades do Brasil todo. Então o Brasil todo tem um grupo nosso. Se perguntar se eu conheço todas as pessoas, dos 25 grupos, eu não conheço. Conheço só o Marcílio, que está perto de nós. O resto dos estados do Brasil lá fora, só a Karen, que é o grupo de Santa Catarina, que é conhecida nossa. O resto eu não tenho contato. Brasília tem um grupo grande, Bahia tem um grupo enorme. Não perguntamos, não sei quem é quem. Então, nasce o grupo dentro da nossa linha. Atende gratuito, nada de conversa, não se fala de política, não quero saber de nada, nada, é neutro. Nós falamos de fazer o teu alimento por necessidade da humanidade. Olha que eu falei isso há 30 anos, né? Quando eu falava sobre fome do mundo e problemas, está nos programas lá, problema 200 e tal, eu já falava da fome do mundo a partir de 2018. Lá atrás, a gente falava, sério, não estou entendendo o que você está falando. Lá na frente vocês vão entender. Pode pôr minha matéria no ar, eu sempre falo para o Virgílio, até para o Carlos. Carlos também tem um canal dele, Plantar em Casa, também passa nossos programas, e o Virgílio. O Carlos começou com a gente também em 2015. Não faço nem ideia. 2000 foi um pouquinho depois dele, 2015, E também ele foi, cresceu, ele tem hoje um sítio dele com escola, grupos de trabalho no básico, com o grupo dele, a esposa dele está aí, amigos dele estão aí. Então eu não imaginava que o que a gente começou sozinho, eu fiquei 20 e poucos anos sozinho. Fazendo, falando, apanhando, levando paulada, xingando a minha mãe, xingando a minha avó. Nunca respondi para ninguém. Mas me atacaram de uma forma infernal. E eu mandei recado para aquelas pessoas 15, 20 anos atrás. Vocês não vão me derrubar, eu vou derrubar vocês daqui 15 anos. Bem desse jeitão. Bem desse jeito, curto e grosso, não tem conversa comigo. E foi o que aconteceu. Nesses 3 anos para cá, acabou a palhaçada, ninguém mais ataca a gente. E firma química, tinha um monte de pau mandado dentro do grupo infiltrado, foi todo mundo cortado. E hoje não fala mais mentir. Porque o que a gente falou de verdade, que aprendi com os velhos, cresceu muito. Quem imaginava? Eu não fiz para isso. Eu não trabalhamos para que isso acontecesse. O Sérgio é um bambambam, gênio das coisas, não sou gênio de nada. Nem estudo eu tenho, eu já falei isso para vocês. Muita gente achava que eu tinha diplomas de agronomia, disso. Não tem estudo nenhum. O que aprendi com os antigos de fruta lá em Ferraz. Eram grandes plantadores de uvas finas e maçã. Os velhos que morreram em 60, 70. E eu era o caçulinha daquela velharada.
Então eles sentavam em mesa grande, eu lembro que nem hoje, 15, 20 deles, meu avô, os amigos dele, tudo misturado, italiano, árabe, português, tudo misturado lá. Ferraz era assim, as colônias de frutas, alemão. E o molequinho sentado no canto, só vendo a conversa dos velhos. Era muito legal. E morreu todo mundo, sobrou o que eu aprendi. E como eu sempre fui muito bem treinado por eles, e minha mão sempre foi boa desde moleque, a coisa aconteceu. Eu não imaginava que ia cair uma responsabilidade dessa na minha mão. Eu com 5, 8, 10 anos, sendo treinado, mexido, com meus 35, 40 anos, assumi tudo, morreu todo mundo. Eu tinha que contar o que? A verdade. Eu podia mudar a história, eu acreditar em mim. Eu podia contar que meu avô trouxe a maçã do Brasil, que meu avô trouxe o Vitália para o Brasil. Não, foi o agrônomo Luciano Poletti, de Ferraz, em 1927. Contei as histórias no devido lugar, inclusive de algumas cidades que estava a história errada da viticultura. Botei o nome de cada um verdadeiro como era. Eu já li muito livro, desde o moleque. Então eu podia fazer uma autopropaganda minha, eu não quero nem saber. Eu sou proibido, a minha boca não anda. Não posso inventar. Porque se eu inventar a conversa, eu sei que vou tomar uma rasteira. Não posso mudar a coisa como tem que ser. Entendeu? É isso. Eu trouxe... Você tinha falado para mim que você não conseguia enxertar Afonso Levayer, a mudar não ia. Algumas estacas, eu fiz alguns enxertos, mas eu fiz meio tarde e tal. Não andou. Acabou, não andou. Tá. Eu... Então é simples, ó. Eu tinha, no meu viveirinho lá, tem um Afonso Levayer, que está querendo brotar, eu tirei, ó, tá molhadinha, a raiz está grande, você pode plantar ela, vamos ver se ela vai brotar. E aqui, ó, segura mais um filhote para você. Aqui eu trouxe material. Essa estava faltando na coleção. Aqui é Afonso Levayer que trouxe material dele. Que, além dessa, nós podemos fazer 5 enxertos ou 10, o que você queira fazer. Tá aqui, ó. Esse é o material. Alguns para ficar marcado 6 anos que você veio aqui, as que você enxertou, tem um bocado aí. Tem. Inclusive a moscatia levanta, tem algumas. E Enxertamos a Aurora, a primeira sem semente do Brasil. Vocês não conhecem, tem aqui, eu tenho essa planta. Eu tenho uma planta dessa Aurora, é a primeira sem semente do Brasil. Foi lançada em 1946, lá em Jundiaí, na fazenda do governo. Foi criado também pelo pesquisador Santos Neto, ele que criou 766, 572, Aurora, a sem semente Maria. Ele foi um grande formador de mudas de uva nos anos 30, 40 e 50. Inclusive era conhecido do agrônomo Poletti. E essa planta chamada Aurora, que é dourada, fácil de cuidar, eu tenho uma planta dela comigo, uma planta nova, tem 12, 14 anos, ela tem 20 metros de comprimento, e eu tiro dela por ano, já muitas filmagens com televisão, 280 a 340 cachos de uva. Para mim ela está enxertada no 766, se deu muito bem. Ele tem uma planta dela aqui, a Aurora, a primeira sem semente, e ele tem aqui, que eu doei para ele em 2015, a Campos da Paz, que é a primeira videira criada no Brasil, 15 de novembro de 1889. Ela foi criada por um médico, que era botânico, Pereira Barreto. Ele combatia a febre amarela, um século atrás. Ele melhorou a botânica do Guaraná, ele melhorou a botânica do café, vocês nem sabem, foi o maior estudioso do café do Brasil 130 anos atrás. Ele trouxe primeiro o gado zebu da Índia, hoje tem um gado Nelore e outros mais, foi trabalho de cruzamento dele, começou em 1900, ninguém fala desse homem. No livro dele, ele que fez o Hospital Santa Casa em São Paulo, é dele, ele que fundou, inclusive a Beneficência Portuguesa, foi ele também. Ele morreu lá, dando consulta com 90 anos de idade na Beneficência. Ele atendia os pobres e tal, morreu atendendo as pessoas. Tem literatura dele, um homem excepcional. Luiz Pereira Barreto. Luiz Pereira Barreto, tem uma cidade com o nome dele. E ele, inclusive, além de ser botânico, político, poeta, escritor, grande estudioso de animais, etc., ele também era farmacêutico. A biografia dele conta numa publicação dele. Olha como esses brasileiros eram no passado, em 1920. Ele fez no livro dele, eu já li sobre isso. Ele escreveu assim: após eu estudar o álcool da cana-de-açúcar, eu cheguei na conclusão que no futuro o álcool da cana será combustível para motor. 1920. Olha a visão do homem. Então, Guaraná que melhorou a genética dela, o cafezal. Porque hoje, quem conhece o bairro de Pirituba, que é depois da freguesia do Ó, aquela
Pirituba era a fazenda dele. Quando colocaram o trem, a parada do trem ali, que ia Jundiaí, Santos, carregando café do interior, ele montou a fazenda dele, aonde hoje para o trem, isso ninguém sabe lá da cidade dele, Pirituba. Ninguém sabe que onde para o trem, de Pirituba, onde para o trem, era a porteira de abertura da fazenda dele. É um morro ali. Lá a fazenda dele chama Fazenda Santa Carolina. Eu já levantei isso 20 anos atrás, andei por ali, eu perguntei até com o ex-funcionário dele, estava com 80 anos. Eu fui ler, porque ninguém sabia mais qual era o nome da fazenda dele. Então, onde para o trem, era onde ele deixava lá a carga dele de café que mandava para Santos. Então ele comprou ali, quando colocou a linha de trem, Jundiaí, Santos. Deu para entender até aí? Ali ele fazia os testes da cauda bordaleza, ele que começou no Brasil. Não existia isso no ano 1890. Ele que começou, que ele era farmacêutico. Então, tem uma história interessante, já falei nas minhas matérias, é bom eu repetir, porque tem coisa que às vezes o tempo apaga, eu gosto de repetir. Por que o Pereira Barreto entrou na história do vinho e da uva? Porque ele era uma pessoa que combatia a febre amarela, que naquela época eram doenças invisíveis. Quem sabia o que 120 anos atrás? Ninguém sabia, era vírus, sabiam que tinha doenças na época que estava no ar, mas não sabia como que era, o que deixa de ser. Em 1870, teve uma publicação na França, que era o país mais adiantado na época de medicina, cultura e engenharia e tal. O cientista Celso Pastore, era Celso o nome dele? Não era Celso. O cientista Pasteur, Celso Pasteur foi uma confusão, era economista aqui em São Paulo. O Pasteur fez uma publicação, acho que é Luiz, Qual foi, o que chamou a atenção do Pereira Barreto aqui no Brasil, que ele ia sempre para a França, ele estava indo e vindo. A publicação do cientista Pasteur, ele escreveu assim: após examinar a fervura, olha o que ele falou, a fervura de uma uva em fermentação, descobri no meu laboratório que aquela fervura, seria a fermentação da uva em fermentação, ele chamava de fervura, eram elementos invisíveis, ele colocou o nome de bactérias, que agia na casca da uva e aquele micro-organismo invisível fazia a reação da fervura da uva amassada. Quando o Pereira Barreto, isso ninguém conta, eu afirmo o que eu estou falando. Quando ele viu essa matéria, ele falou: então a doença de pneumonia e outras coisas mais é algo invisível que está no ar que nós não sabemos identificar. Aí ele entrou para estudar a fermentação da uva, Pereira Barreto, depois da publicação da França. Dali que ele se interessou na viticultura. Então eu digo e afirmo que a fervura da fermentação da uva, pelo médico Pereira Barreto, adiantou a medicina brasileira e mundial. Porque o mundo percebeu 130 anos atrás que algo tinha no ar que não sabiam que era invisível, mas dava doença. Ou fazia a casca da uva entrar em fermentação, ninguém pôs a mão, como que ele está fervendo? Como é que ele está borbulhando? Hoje se sabe que são leveduras do ar. Assim a medicina começou a evoluir, viram que era tuberculose, viram que era febre amarela, começou a estudar as vacinas e assim foi progredindo por uma publicação na França em 1860 pelo Pasteur. Vocês entenderam o que eu falei? Ninguém conta isso do Pereira Barreto no Brasil. Eu afirmo que eu estou falando, pode procurar o livro dele, que eu já li isso de trás para frente 50 vezes. E ninguém dá essa informação da importância da fermentação da uva para a medicina mundial. Dali que começou a surgir os medicamentos e vacinas. Ninguém conta isso. Vocês sabiam disso? Alguém sabia disso? Você sabia disso? Então, veja quanta informação que a gente traz carregando a fruticultura de uma certa forma. Eu ligo um ponto no outro. É o meu jeito. Eu não sei chegar aqui, falar de um assunto de videira e lendo um papel. Se eu ler um papel, eu paro, eu não consigo, eu engasgo. Então, eu vou falando, o que eu vou lembrando, eu vou falando e a história sai. Pergunta. Conte a história da Uva da Paz para nós deixar gravado aqui. A história? Da Uva da Paz. Que Campos da Campos da Paz, não, já falei muito, vou repetir. Como aqui o Marcílio tem uma Campos da Paz que eu doei para ele, para mim é a maior do Brasil.
que eu já falei várias vezes. A quase igual dele, um pouquinho menor, é de Santa Catarina, da cidade de Arroio 30, que é da Karen, nossa amiga do grupo. É fantástico igual essa, mas o dele é um pouco maior. E o terceiro maior está em Itu, num sítio de um amigo nosso, do Hélio. Quilômetro 68, se não me engano, no condomínio lá. É. 63. 63? 63, por ali. Então são as 3 maiores do Brasil. Por que? Vou contar rapidinho essa história da Campos da Paz. Primeiro, quase perdemos essa primeira videira brasileira genuína. Já em 70 e 80, eu procurava essa material dela, e não achava em lugar nenhum. Eu frequento a fazenda do governo de São Paulo, lá em Corrupira, Jundiaí, é o Instituto Agronômico, a fazenda, né? Não Campinas, estou falando em Jundiaí, Corrupira. Exatamente em julho de 77, era a primeira vez que eu fui lá, visitar o local. Fui de carro, a primeira vez que eu até fui de ano lá, eu tinha entrado no carro há 2 anos. Cheguei lá, o diretor ali estava aposentando já o Júlio Seabra, em de Souza, estava o Fernando Picarelli Martins, que hoje ele está já meio doentinho, grande amigo nosso. E lá eu fui conhecendo o campo experimental, as variedades de uva, que sempre mexemos com variedade lá na chácara. Enfim, a coisa foi acontecendo e eu, na época, queria uma muda da Campos da Paz, que eu já tinha literatura lido ela com meus 15 anos de idade lá atrás. E eu não achava em lugar nenhum. E lá no Corrupira é onde estavam guardadas as matrizes. E quando eu ia lá, eu vou lá há 40 e tantos anos, sempre me falaram que não tinham mais a Campos da Paz. Eu falei, não é possível. Vocês são os guardiões dessa muda aqui no Brasil, como eram guardião da uva Aurora, a sem semente. A primeira planta está lá, guardada. A original, que a minha é filhote dela, a minha Aurora, que é gigantesca. E tantos anos eu procurando a Campos da Paz, sei da história dela de trás para frente, daqui a pouco eu vou contar. E em 70, em 80, em 90, eu não me conformava. Liguei para o Rio Grande do Sul, para a Bahia, para todo lugar. Campos da Paz, muita gente falava, produtor, colecionador Sérgio, nem sei o que você está falando, o que é Campos da Paz? Eu falei, bom, deixa para lá, depois eu te conto. E foi, e passaram-se 35, 38 anos, olha como a história é gozada. Está nas nossas matérias. 12 anos atrás, voltando lá em Corrupira, que por ano eu vou lá 2, 3, 4 vezes, fui pegar uma coleção de outros materiais. Quem cuidava daquela coleção era o Nelson, que cuidava da coleção das 400 variedades de uva lá do governo. Meu amigão, desde os anos 70, enfim. Igual o seu Zé do Pêssego, que mora lá do lado, que mexe com pêssego também, ele é daquela época. O seu Zé conheci naquela época, também 70 e pouco, por aí. Era ele, o Nelson, o seu Zé não trabalha mais lá, fabuloso, seu Zé. O seu Zé do Pêssego é a linha dos antigos de Ferraz. É a mesma linha. Ele é igual aqueles 30 que eu conheci em Ferraz, era a mesma escola. É vivo ainda? Vivo. É. A gente brinca muito, a gente dá muita risada. É uma fera no pêssego. Pêssego em tudo, ele é fabuloso. Bom, aí fui pegar alguns materiais com o Nelson, isso foi, tem 12, 14 anos, 2002, 2004, 2006, por aí. Nelson já estava meio doente, ele acabou falecendo depois. E eu fui lá, Nelson, eu precisava de 20 variedades de uva, aquilo que eu já escrevi para você, tá, vem aí, vocês vão pegar a etiqueta, era Júlio, vamos na coleção e vamos mexer, já vou separar outra coleção para você, que material eu sempre peguei de lá, porque ela é material limpo de virose. Eu não pego material com ele, eu não pego, nunca. Aí estamos lá naquela quadra enorme de uva deles, é um morrão assim que desce, lá tem uma caixa d'água, muitos anos lá, na plantação de uma torneira, uma caixa d'água de 10 mil litros. Estamos descendo a ruazinha, videiras, tudo na coleção. De longe assim, olhando à minha direita, uns 10 metros, eu vi uma planta carunchada, caída no chão, no pé daquela caixa d'água, onde tem uma torneira. E me chamou a atenção o tipo da folha dela e o talo dela, eu nunca tinha visto aquele igual. Descendo assim, olhei, falei, oh, Nelson, espera um pouquinho, pera aí, não desce o morro não. Cheguei lá, estava tombada no chão, toda cheia de cupim. Tinha uma galha só no chão, de 1,5 metro, 2 metros. Olhei aquela folha, eu conheço um pouco de videira pela folha. Olhei, falei, não conheço a videira, não sei que é isso aqui. Aí falou, ô Nelson, tem uma videira caída ali no pé da torneira lá da caixa d'água, toda de cupim. Eu não conheço que folha que é aquela tão bonita. Ele pegou, estava descendo e fez assim para mim. Aquela é Campos da Paz, foi descendo o morro. Coloquei atrás dele e catei ele pelo braço. Ele levou um susto.
O que foi, Sérgio? O que é aquela planta no chão? Ué, Campos da Paz. Mas como Campos da Paz? Eu venho aqui 38 anos, ninguém fala que aqui tem, que essa planta estava aqui. É a rua que eu plantei lá em 75, sobrou só ela. Mas como que nunca ninguém me falou? Você nunca me perguntou? Quem sabe dela sou eu aqui, eu mexo aqui há 40 anos. Eu peguei minha tesoura, fui naquela planta, ela estava morrendo, era o último ano dela, eu vi que era o último ano. Tinha um galinho de 1,5 m, 1,70 m no chão, tombado, tirei ela, cortei, fiz 5 galinhos, dei 3 na mão dele. O Nelson, replica isso aqui que essa planta vai morrer já, ela está toda caruchada. 2 eu vou levar comigo. Tá bom, Sérgio, dei 3 na mão dele, 2 eu peguei, guardei comigo, peguei os outros materiais, voltei para São Paulo, com o Campos da Paz na minha mão. Olha, fazia 38 anos que eu estava atrás dela. E eu passava com ela lá, todos os anos, a planta lá no lado, onde eu sempre passei, que eu ia lá visitar, a planta estava lá. Eram 10 plantas, 9 morreram, tinha sobrado a última caída no lado da torneira, toda cheia de cupim. 2 meses depois ele me ligou, em julho, falou, setembro, Sérgio, a planta morreu. A velha. Nós tiramos os últimos 5 galinhos. 3 eu já plantei, está brotando, e eu plantei 2. Das minhas 2, uma só vingou. A minha planta está no portão da nossa chácara. Ela está uma videira comum, pequena. Todas que eu doei virou gigante igual do peixe. A minha planta é desse tamanho aqui, a minha planta mãe. É a mãe de todas que eu espalhei para o Brasil. Veja que interessante a história. Então ele estava perguntando por que nome Campos da Paz. Está nos livros. Pereira Barreto, em 1890, quando ele começou com a primeira coleção de uva do Brasil, ele tinha 400 variedades de uva. Inclusive, Afonso Levaillet, ele que trouxe da Europa a coleção dele. Ele trouxe a Bodin Queen da Inglaterra, 1890. Ele trouxe mais 389 variedades de uva do mundo. Ele. Não tinha uva em lugar nenhum no Brasil. Estou falando 1870, 1880. Tem uma Golden Moscato aqui. Golden Moscato é outra coisa. É variedade que eu te doei. É coisa nova, não? Porque eu vim 30 anos para cá. Então, ele, Pereira Barreto, ele tinha um grande amigo também médico, mineiro, que ele chamava Campos da Paz. Sobrenome dele, né? Nome dele, Campos da Paz, era o nome dele. Médico mineiro que estudava no Brasil, maior estudioso do alcoolismo. E o Pereira Barreto era o grande estudioso, junto com Emílio Ribas, da febre amarela. Ele, Campos da Paz, foi aluno de uva do Pereira Barreto, já que o Pereira Barreto tinha 400 variedades de uva em Pirituba, em 1890. Eram muito amigos, ambos médicos. E amigos íntimos de medicina. Quando o Pereira Barreto hibridou a rupestre, que é um cavalo, com o Chezelet Doré, que é uma uva francesa dourada, nasceu a Campos da Paz. Então a Campos da Paz tem sangue de cavalo, que ela veio da rupestre também. A folha dela lembra a rupestre, por isso que ela é bruta, ela tem um pouco de sangue de cavalo. Ela é uma uva preta para vinho, que é o que Pereira Barreto queria melhorar a uva do Brasil, que até então só tinha no Brasil o quê? Uva Isabel, uva americana. O que ele, Pereira Barreto, não queria. Ele era estudioso de botânica, fez essa primeira variedade. E ele homenageou esse amigo dele, médico, Pereira Barreto, homenageou o Campos da Paz, pondo o nome dessa primeira videira brasileira, criada em Pirituba, 15 de novembro de 1889. Por coincidência, o dia da proclamação da República, ele era abolicionista, Pereira Barreto, e queria a República. Aí veio um agente a cavalo do Rio de Janeiro, no dia seguinte, informando a ele, que ele fazia parte da cúpula brasileira da política, foi o primeiro presidente do Senado brasileiro, Pereira Barreto, e ele foi informado que um dia anterior foi proclamada a República no Rio de Janeiro. E um dia antes ele tinha feito a hibridação. Só que o nome Pereira Barreto fez a hibridação, alguma coisa vai acontecer. Podem como pode, não sabe o que vai acontecer. Depois de 6 anos, a muda já estava pronta, ele pegou a semente, plantou, aconteceu. Quando deu a primeira frutinha, o cacho preto, depois de 6, 7 anos da hibridação, que ele colocou o nome Campos da Paz, chamou um amigo dele de Minas. O mineiro, até uns 25 anos atrás, eu dei risada, discutiu comigo. Sérgio, você está falando só besteira sobre a primeira plantação de 400 variedades de uva do Brasil. Por quê? O que você está assim, né? Você está falando o quê? Que eu estou inventando? Não, a primeira plantação de 400 variedades de uva está no nosso livro de Minas Gerais.
Quem é? Campos da Paz. Muito bem. Que ano que está a coleção do Campos da Paz? No livro? Em torno de 1905. Lê o teu livro de Minas que eu já li, pergunta as variedades 400 e recebeu doação de quem? Dessas 400 variedades 10 anos antes. Aí ele foi pegar o livro, no outro dia me telefonou, Sérgio, ele está dizendo que ele ganhou de presente do Pereira Barreto. Pois então, como aguarde, você não leu, você não prestou atenção. Eu estou contando a história que está no teu livro de Minas. Então, o que eu quero dizer, eu falo coisa, por isso que eles falam muita gente comigo, eu sou meio polêmico. Eu não sou polêmico. Estou contando a realidade que vocês não sabem. Estou contando uma realidade que a história está invertida. É isso, é que eu já li muitos livros antigos, eu dou a origem dos livros que eu leio, anos 30, 40, 50. Eu vou lá na fonte. Eu não posso ficar lendo coisas de hoje só. Porque hoje muita coisa está escrito, não é bem aquilo. Entende o que eu quero dizer? Então, quando eu falo como o grupo cresceu, a coisa cresceu, a gente sabe que eu tenho que tomar cuidado com tudo que eu falo, com tudo que eu afirmo. Eu não posso dar uma engasgada. Se eu dar uma engasgada, eu vou levar paulada para tudo que é lado. É isso, tá? Então está dado o resumo. Fala. Para quem não sabe o que é hibridada, a planta foi hibridada em 15 de novembro de 1880. Hibridada é misturada. São duas variedades que é misturado o pólen de uma flor com a outra. E surge uma terceira. E vem uma outra coisa no cruzamento artificial, feito com a mão humana. Deu para entender o que é hibridação? Não tem. Tem híbrido. Saiu de um cruzamento de duas variedades. O que é o motor híbrido de gasolina? Porque é gasolina e álcool. Híbrido é um motor com dois... Eu falo que às vezes a pessoa... Não é. Então, até agora deu para entender a importância de fruticultura, uva, etc? Fala. Até perguntar, de repente, se vocês quiserem falar, qual que é o nível de vocês na viticultura aqui, né, para a gente poder orientar melhor. Isso, só para mim saber, boa pergunta. A maioria aqui é de Franca, não é? Ou todos aqui são de Franca? São de cristais. Você é de Cristais? E alguém mais aqui perto? Assim, não, é todo você e Franca, é isso? Então, Franca também? Franca. A senhora produz alguma coisa ou está aprendendo? Estou aprendendo. Está aprendendo, bom. Estou te seguindo faz tempo. Vou me enganar bem, a senhora. Não, você é bem enganado. Então, o que eu quero dizer... Ela fez curso também, o Senar. Sim. Fez muito curso aqui em Franca. Ótimo. Eu já fiz curso do Senar, ela fez uma outra ocasião, mas fez também. Ótimo. E ela, de vez em quando a gente troca uma figurinha, tá? Uma ideia, como é que faz? Ela troca ideia, assim, viu, Sérgio? Ele ensina tudo, né? E aqui todo mundo tem vários assim, níveis de... Tem um que tem começando, outro mais. Mas o pessoal tem muito potencial. Lógico que tem. Todo mundo aqui é... Eu já falei muitos anos atrás, 30 anos atrás, nos curtumes que eu vinha, eu falava, pessoal, como é que eu não vejo fruta em vocês aqui? Não vejo uva, não vejo pêssego, não vejo maçã. Eles olhavam na minha casa, aqui é só terra de café. Eu falei, vocês estão enganados, vamos dar café da fruta fina. Vocês estão enganados, vocês têm que ter orientação. Então eu já vinha com coceira de mexer com videira aqui, já uns 30 anos atrás. Eu cutuquei muito por aqui, mas o pessoal não tinha informação. E outra coisa, tinha medo. O pessoal tinha muito medo. De que eu não sei, só que esse medo está sendo quebrado. Fala. Dá o seu nome, fala. Rodrigo. Fala, Rodrigo. Você disse que que essa variedade aí, Cibo, Campos da Paz. Tem sangue de cavalo. Isso. Mas ele, Rupestre com Chegelé Doré. então, mas ele usou o cavalo, Não, a florada. a florada. A florada dela com a florada da Chegelé Doré. A flor do cavalo. A flor do cavalo. Por isso que se você olhar a folha... Eu tenho um rupestre ali. Você tem? Então depois nós vamos ver, você vai ver a folha da rupestre, como é muito parecido com a Campos da Paz. Porque ela tem sangue de cavalo, deu para entender? Por isso que ela é bruta, ela vai bem até de galho, de pé franco. Ela é bruta por natureza, porque ela tem sangue de rupestre. Rupestre é um cavalo americano, das matas americanas de um século atrás. E o cavalo que ele usou, qual que é? Rupestre. Não, eu falo assim, ele usou o pólen de um cavalo. Com uma uva francesa dourada, Chegelé Doré. Sim. Mas a planta que ele enxertou, qual que é? Então, depois que nasceu, os testes que ele fez, como era normal na época, de galho. Porque como ele era um grande botânico, ele sabia que ela tinha sangue de cavalo, a Campos da Paz. Então ela de galho enraiza fácil, ela é resistente. Então a Campos da Paz não é obrigado a enxertar em um cavalo. Ele só com ela mesma, plantando de galho, chama pé franco,
ela já fica uma planta bruta. Bom, veja, a planta dele está com 7 anos. É um colosso. Respondi? Vou te mostrar o que é. Está respondido? Entendeu? Tá. Fala, mais alguma coisa? Pergunta. Oi. Respondendo a sua pergunta, por que não planta? Porque quando planta, nós temos um sítio Capitinga. Planta, aí dá a primeira produção. Depois para, porque aí não sabe podar, então, não sabe tratar. É esse trabalho que a gente continua. Então, parou ali, segundo ela regride, aí mete o machadão dela. Isso. Então, veja, nunca mais planta. Então, eu até já mostrei muito sobre isso, que os antigos 70, 80 anos atrás faziam, numa mesma planta, que nem pessegueiro. Eu tenho um pessegueiro meu com 8 variedades de pêssego num pé só. Enxertos aéreos, normal. Eu tenho videira, já tive um pé recorde mundial, 123 variedades de uva no mesmo pé. Minha planta foi um colosso. É real fazer, como faço em pera, como você pode fazer em macieira, numa planta, mesma família, diferente nas galhas ao entorno. Goiaba, eu tenho uma goiabeira com 4 tipos de goiaba diferentes no mesmo pé, já que eu não tenho espaço. Então, uma guia é uma goiaba, outra guia é outra goiaba, a outra pernada é uma goiaba, a outra outra goiaba. Cada 10 dias eu colho uma goiaba, já que são ciclos diferentes. Entende o que eu quero dizer? Isso eu cansei de ver com 5, 10, 15 anos de idade em Ferrari. Porque os velhos eram um craque de enxertia, de tratamento de pomar. Eu aprendi aquilo. Então, o que para mim era normal, na época, quando eu mostrei isso uns 15, 20 anos atrás, achava que eu fazia era simpatia. Olha que pé que chegou. Não, gente, para mim quebrar essa norma, que isso era normal, mas foi eu tive que fazer vários e vários programas, não só colhendo as frutas maduras na planta, frutas cores diferentes, eu tenho que provar. Como eu fiz programas antes, 2, 3 anos, fazendo enxertia, com etiquetas. Eu fiz a prova contra a prova, que aquilo é normal. Então, o que aconteceu agora, de 4, 5 anos para cá, um monte de gente nas casas, tem um cavalo, um porta-enxerto, com as guias laterais, uma uva aqui, Isabel, outro galho, Niagara Branca. Outro ficou normal. Porque na literatura, tempos para cá, era escrito que a videira não aceita sobre ela enxertos da mesma variedade. A planta morre. E a minha planta ficou com 42 metros de tamanho, 123 variedades de uva, provado pelos pesquisadores do Brasil pela TV, tanto é que a documentação seguiu para o mundo como única no planeta. Essa minha planta quebrou essa norma dessa escrita errada. Olha a escrita. Se enxertar numa videira outro tipo de videira, não só não vai funcionar, como a planta morre. Publicações. Falei, gente, mas quem escreveu isso em 90? Mas como vocês escrevem isso? Aí eu tive que fazer o trabalho da contraprova. Foi difícil o meu trabalho, porque o meu trabalho foi silencioso, mas mostrando o foco. Eu não discuti com ninguém. Muitos me agrediram, muitos me xingaram, eu não respondi nada para ninguém. A minha resposta era a filmagem do meu programa. Está filmado aqui, a minha planta. Eu não respondi nada para ninguém. Porque eles também foram enganados. Aqueles que falavam que não funcionava, escutaram falar que não é possível. Ele também não teve culpa, eles não sabem enxertar. Quem falava isso não tinha noção de fruticultura. Eu percebi que eles não tinham. Sabe por que eu percebi? Quando vi dessas pessoas falarem, e eu vi do jeito que ele fez uma matéria na televisão, do jeito que ele pegou a tesoura, eu vi que ele não tinha afinidade com ferramenta. Do jeito que ele pegou uma faca para enxertar, que ele não enxertou, e o jeito que ele pegou uma tesoura para podar, do jeito que ele pegou, eu falei, ele não tem afinidade com o pão, ele pegou o contrário. Falei, isso não se poda nunca assim, você não consegue podar. E o cara falando milhões de coisas. Eu falei, coitado, ele foi ensinado errado. Também não teve culpa. Porque foi erro em cima de erro, de 40 anos para cá. Faculdade já vinha fazendo coisa errada que perderam a mão. A humanidade, nós perdemos a mão de 80, 90 para cá. Em todos os aspectos. Por isso nós estamos chegando agora, eu chamo de decadência da humanidade. É irreversível. Está nas minhas matérias, já falei muito sobre isso. Por isso que eu falo para todo mundo, faça o seu alimento, voltem a ficar mais ciente do problema mundial, que esse assunto de alimento, isso 10 anos atrás, vai pesar daqui a pouco. Você não vai ter mais o dinheiro para comprar o que você quer, ou você não vai achar o produto que você procura. Estou falando 10 anos atrás. E hoje eu não errei tanto. Eu fico contente de ver que nossas matérias, os grupos por aí afora, todo mundo está abrindo um pouco a mente.
Errar não é feio, feio é continuar errando e querendo teimar, aí não dá, né? Cítrico você pode fazer vários enxertos de Eu cansei de fazer isso em limão. Citro, você pega um pé de limão, se você souber enxertar no modo certo, na época certa, um magalho faz mexerica pancão, outro mexerica rio, outro laranja lima, no outro limão no cravo, e daí, qual é o problema? Tudo se faz. Eu tive um pé de rosa uns 18, 29, eu tinha o tipo de rosa no passol. Deixar a guia principal crescer, deixar ela crescer, fui encurtando ela para não engrossar, dando alguns raminhos lateral. Na casca principal, eu fiz enxertos, cada 10 centímetros, uma borbulha de um lado do outro. Rosa vermelha, amarela, amarelo intenso, rosa claro. Eu tinha rosa de tudo que era cor numa guia só. Eu tive que fazer para provar que é possível. Foi muito difícil o meu trabalho. Muito difícil. Olha, tem uma matéria nossa, está gravada com o Virgílio, não sei que matéria é, matéria de uns 5 anos atrás. Um agrônomo mandou um recado para mim, olha como são as coisas. Fala para o Sérgio, um amigo meu de Mogi que veio me falar, que enxerto aéreo, enxerto alto em videira, aéreo, não baixo de um palmo ou dois do chão, aéreo, 1 metro do chão, não funciona. Ele está dizendo que ele faz enxerto assim, fala, olha a provocação que me mandam. Aí saiu esse zum, que enxerto aéreo de 1 metro, 1,5 metro, 80 centímetros do chão, não funciona. De Mogi o cara veio me falar. Falei, rapaz, mas eu vou ter que mexer nisso agora. Ah, tá um zum aqui, que não é, estão te desmentindo. Falei, bom. Descendo o corredor da nossa chácara, lá tinha um cavalo 572, na época, foi uns 7 anos atrás. E ele é meio bruto, ele estava grosso igual um charuto. Eu falei assim para esse meu colega, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o meu povo, vamos fazer uma gravação aqui semana que vem, eu vou responder para essa pessoa. Eu vou fazer ao vivo, olha o meu risco, enxerto aéreo, filmando no YouTube, vão voltar depois de 40 dias, vão filmar aquilo brotando, e eu vou falar para essa pessoa que ele está falando não existe. Que funciona muito bem enxerto alto, é normal fazer. Olha o meu risco, vê o meu grupo, está filmado, está no meu programa lá. Ele estava grosso, esse porta-enxerto. Eu fiz um enxerto, de eu fazer um enxerto nele alto, com 80 centímetros, eu ainda provoquei o cara do outro lado. Eu fiz com dois esporão num cavalo só, que é normal fazer quando o cavalo é grosso. Põe um aqui e um ali, casca com casca lateral. Está entendendo o que eu estou falando? Então o que eu fiz? Chamei o pessoal, me filmaram, fiz o enxerto na hora, olha o meu risco. Eu fiz o enxerto normal, mas podia não brotar, não podia falhar depois de um mês. Ia passar uma vergonha, não é? Porque o pessoal ia voltar para filmar. Eu falei, daqui a 6 semanas vocês voltam, vamos fazer a filmagem. Olha o meu risco. Tanta certeza que eu tinha que aquilo ia brotar. Que eu tenho que falar para aquela pessoa que ele não pode fazer aquela publicação. Vai complicar a cabeça do povo. Moral da história, fiz o enxerto, tá no meu programa, tá lá. Falei, isso é para você que está dizendo que enxerto alto não funciona, vou fazer com 2, além de com 1. Depois, se um outro cavalo, 3 metros lá para frente, fiz outro enxerto, fiz 2 naquele dia. Um aqui duplo e um alto no outro pé. Fiz 2. Aí marcamos, depois de 7 semanas, para voltarem, os enxertos já estavam com 1,5 palmo, 2 palmos cada broto. Aí eu fiz a matéria, mostrando que você não pode falar que enxerto mais alto não brota. Você deixa o pessoal perturbado. Então, aí eles falam, sabe o quê? Que eu sou estraga-festa. Quer dizer, mas como eu sou estraga-festa, você está falando para mim que eu estou falando não funciona. Se está na literatura isso há 70 anos que funciona. Então eu fiz muita coisa 30 anos para cá, para desmentir o que estavam falando. Porque todo mundo não tinha culpa. Ficou só bagunça em cima de bagunça. Aí eu tive que colocar uma coisa em cima da outra no seu devido lugar. Difícil trabalho. A gente conseguiu. E nossa planta, essa que eu fiz enxerto aéreo, que eu fiz nela a variedade violeta, ela está enorme hoje no corredor. Uma guia para lá, outra guia para lá. A planta está lá viva até hoje, normal. Grossa assim o local do enxerto. Faz um calo, né? Chama calo. Está lá. Então veja a dificuldade. Se eu não tivesse sido treinado pelos antigos, o que eu aprendi, como é que eu podia falar e mostrar tanta coisa? Eu não tenho teoria, eu tenho mais prática, né? Serviu para a gente quebrar essas normas de muita conversa, né? Muita conversa torta. Hoje a coisa entrou no trilho.
já fico contente, né? Por isso que os grupos nossos no Brasil andam corretamente, porque pegaram o correto nosso, né? Eles sabem que não podem sair daquela norma. Indo certo, você vai fazer o básico. Faça o básico, sem agressão, que você vai ter resultado. É isso. Enxerto de citros é o mesmo, na mesma época do enxerto da uva? Não, Ou tem... não. O enxerto de citro, dependendo do clima, que o Brasil é muito diferente, pode enxertar citro em várias épocas do ano. Igual do estado de São Paulo? Várias épocas do ano. Pode ser setembro, pode ser novembro, como pode ser em fevereiro. Tem épocas diferentes. Para cidade tem alternância. Então você tem que escolher o quê? Uma galha que está bonita, onde você vai tirar o material, que chama borbulha. Você tem que escolher aquela borbulha que está inchada, que está entumecida. Não é qualquer um, não é qualquer galho que você está pegando. Tudo você tem que escolher para tirar galho para enxertar. Videira, você tem que escolher sempre os melhores galhos. E um ano antes da produção de uva, e seja lá o que for, eu marco nas minhas plantas a videira que deu o cacho mais bonito. Numa galha, eu amarro um barbante. Eu anoto em dezembro, para em julho eu tirar galho daquele lugar. Aquele lugar que deu cachos mais bonitos. Eu não pego qualquer galho. Não sei se entendeu o que eu falei. Isso a gente tem que fazer para você ter uma pré-seleção de material. Você colheu bem a fruta naqueles galhos, marca que ele pode ser um material bom para você fazer multiplicação de material na época da enxertia, seja lá do que for. Nunca galho mais fraco, meio doente, ou meia boca, não. Sempre galho vistoso, que produziu bem fruta. Deu para entender? Então, sobre enxertia, como o Brasil também é muito grande, do sul até Manaus, o Brasil tem muitos climas diferentes. O que você está falando para cá, você talvez pode não falar a mesma coisa que uma região 50 quilômetros daqui. Ah, mas aqui do lado, 50 quilômetros, é diferente o clima, não sei. O solo é diferente. Ah, mas aqui em Franca, faz de conta. Nossos parreirais, a maioria se deu bem com porta-enxerto Paulsen. Foi muito bem. Tá, ele vai bem em vários locais. Pode ser que você vai em Ribeirão Preto, o Paulsen lá não vai se dar bem. Pode ser lá um outro porta-enxerto, como pode ser em Batatais, outro porta-enxerto. Ah, mas aqui nunca ninguém testou, então você vai ser o coringa do assunto. Você vai ter que ter no teu terreno 10 tipos de porta-enxerto, com etiquetas, observar a brotação dele no teu solo durante 3, 4 anos, para ver qual porta-enxerto vai crescer bem. Alguns podem minguar, quer dizer que não deu bem no teu terreno. 3 porta-enxerto teu funcionou bem, você tinha 10 ensaios, 7 regrediu, acontece. 3 tá legal? 3 está legal. Não quer dizer que os 3, digamos que você vai querer fazer uma plantação, vou dar um nome qualquer, de uma uva Isabel, que é uma uva comum preta para fazer suco e geleia. Não quer dizer que 3 porta-enxerto deu bem, não quer dizer que a Isabel, em cima desses 3, vai produzir cacho bacana. Pode ser que enxertado nesses 3 cavalos, talvez um desses porta-enxerto, a Isabel, dá cacho pequenininho. E nos outros 2 tipos de porta-enxerto, Isabel foi bem. Então, por exemplo, se esse porta-enxerto é o 766 e esse porta-enxerto é o Ripária do Traviô, que a Isabel ficou bonito, daqui uns anos vai fazer 1000 mudas em cima desses porta-enxerto na tua cidade. Não sei se está entendendo. Ah, então eu estou aqui em Franca, ele está em Patrocínio, então eu vou fazer igual com ele. Não, senhor. Ele vai ter que fazer o mesmo ensaio de cavalos na cidade dele. Não sabe, o solo é diferente, o morro é diferente, a insolação é diferente, as chuvas são diferentes. Eu estou notando uma coisa. O negócio é com calma, é com calma. A brotação esse ano está um pouco meio atrasado. Tá geral a brotação atrasada. Muita gente já me ligou, o meu também está atrasado. Porque nós tivemos esse ano mais horas de frio. Então as plantas, em geral, julho para agosto, dormiram mais tempo. Quanto mais frio, mais a planta dorme. Então ela atrasou. Muita videira para ter brotado dia 15 a 20 de setembro, tem uva minha que ainda nem brotou. Está atrasado 3 semanas, é normal. Aconteceu por clima, que o clima está mudando. Então o que você percebe? Eu percebi aqui no Marcelo, ele tem a planta dele, que eu doei essa Niagara, planta fabulosa, mas eu percebi como ela está com a brotação atrasada, a minha também está, o dele vai ficar um pouco mais atrasado, é que ele fez a poda não errada, mas muito longa. Como esse ano o inverno foi mais curto, se deixar a vara mais longa,
vai ter mais dificuldade de brotar nas 6 gemas. Nós vamos repodar, deixar com 3. Encurtar. Aí a tesourada, como vai ter menos exigência de força, vamos encurtar as galhas, vai começar a brotar daqui 15 dias. Deixou a poda mais rica. Não, ele deixou mais rica, certo. Mas o clima não ajudou para isso. São coisas... Bife milanês é uma coisa e bife ali na mesa é outra coisa. Então, não, tem que ter uma atenção bárbara. Bárbara. Por exemplo, choveu agora um pouco, aqui a seca foi grande. Atrasou a videira é um cipó. Ela, depois da poda de julho, ela gosta um pouco de água no chão durante o mês. Para você fazer sua videira brotar mais, no local que choveu menos, julho, agosto, ponha todo dia, mês de agosto, 1 ou 2 litros de água no pé da uva. Agosto, você podou em julho, põe 2 litros d'água no chão, só 2 litros na videira. Agosto, dia 1, dia 2, até dia 30 de agosto. Água. Só, não caminhão de água. 2 litros por dia no pé da videira. Ela vai acordar mais rápido. Porque a secura de vocês aqui foi muito grande. Mais um inverno rigoroso, a planta dormiu mais. Não esqueça que a videira é um cipó. Deixa eu voltar um pouquinho para aproveitar. Bebe água. Não pode deixar, obrigado. Eu queria voltar um pouquinho na pergunta dele. Não funde não. Ele falou dos cítricos, a ocasião de enxergar cítricos. Você já me deu uma dica uma vez. Eu falei, mas quando é que se enxerga? Aí você falou, ó, você tem que olhar a característica também da casca. Se a casca, porque quando enxergar o cítrico, você faz com borbulha. Aí você vai ter que abrir a casca do cavalo e ela tem que soltar, né? Ela tem que estar soltando. Aí ela está soltando, abrindo, você pode entender.